nós estamos aqui falando sobre o nosso Deus. Isaías 11, verso 2, está aqui, ó, os 7 dons do Pai, que ele já foi deliberado a Cristo. Isso aqui estava sobre Cristo, correto? Então o Espírito do Senhor, e você vai ver que na tua Bíblia, esse Senhor aqui, ele está todo em letra maiúscula. Isaías 11, verso 2. O Espírito do Senhor. O que significa o Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor significa o Espírito do senhorio. Ele é Senhor. O senhorio. O que é o senhorio? É o nome que ele recebeu de Senhor, em cima do céu, na terra, embaixo da terra. Quando Jesus chega e fala assim, é-me dado todo o poder, o senhorio, foi dado para ele. Deus entrega. Nós lemos isso aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Ele pega todos os reinos e entrega para Cristo. Quando vencer tudo, ele vai devolver ao Pai, quando tiver vencido tudo. Então, é o Espírito do senhorio. Um dia, todo joelho vai ter que se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. É esse Espírito aqui que ele recebeu. Correto? Esse dom aí. Glória. Glória a Deus. O de sabedoria. Ele é a fonte da sabedoria. Espírito de sabedoria. Onde diz que a sabedoria sentou para aprender. A sabedoria sentou para aprender. Ele se coloca. Isso é um espírito muito tremendo. Imagina. Conhecedor de tudo, é o verbo, é o que faz tudo. Aí ele quer aprender com. Vou aprender. Diz que conta-se uma história do Albert Einstein, que criou a teoria da relatividade. Já ouviu falar no Einstein? Quem já ouviu falar no Einstein? Hã? Sim ou não? Sim. Aí um dia perguntaram para o Einstein, porque ele era considerado na época o homem mais inteligente, mais sábio da Terra. Aí perguntaram para ele, qual o homem mais sábio da Terra? O Einstein falou assim, o meu motorista. O Einstein falou que era o motorista dele. Então, aí voltando atrás, para vocês saberem dessa história, disseram para ele, mas por que seu motorista? Ele falou assim, não, um dia eu estava exausto, porque eu dava muitas palestras, muitas conferências, e eu tinha que ficar repetindo sempre as mesmas coisas para explicar, e aquilo é exaustivo. E aí um dia eu fui falar disso com o meu motorista, e o meu motorista, que acompanhava todas as minhas palestras, já sabia dar toda a conferência no meu lugar. E ele propôs, se o senhor quiser, a gente troca de local. Eu dou a sua palestra, o senhor senta e descansa. E ele achou interessante. Naquela época não tinha rede social, ele não era tão conhecido assim. Ele trocou e ele sentou. E a história conta que o motorista deu a conferência de forma impecável, porque conhecia tudo, as teorias e os ensinos que ele dava. Só que um jornalista se levantou e fez uma pergunta muito difícil de ser respondida acerca da teoria da relatividade. Aí, o motorista, muito sábio, o motorista muito sábio falou assim, mas essa pergunta é muito simples. Até o meu motorista
sabe responder. Pode ser. Vocês entenderam? Sim. Aí ele chega, o Einstein estava sentado ali e eles trocaram de papel. O motorista está dando o curso e ele, porque estava se sentindo exausto, né, sentou. Quando ele viu que ele não soube, ele não tinha capacidade, ele usou a sabedoria e disse: essa é uma resposta muito simples. E para provar, até o meu motorista sabe dar essa resposta. Aí levantou o Einstein mesmo, que era o Einstein, não era o motorista, e ele veio e explicou, e ninguém ousou mais fazer nenhuma pergunta. Moral da história: o espírito de sabedoria não significa que você tem que saber tudo. Às vezes você não tem o conhecimento de tudo, mas você tem sabedoria. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Está ali o nosso irmão Léo. Está um cheiro de queimado. Não é aquele papel lá? Hã? Tem um papel lá encostado? Não. Ah, é? Ok. Então, tem uma bucha, alguma coisa ali. O Léo fez faculdade? Não. Não. Conhece de engenharia? Pouco. E o Léo faz tudo que o engenheiro pede, constrói a casa do engenheiro sem ter feito a faculdade que o engenheiro fez, sem ter tido os tempos lá dentro da universidade para aprender acerca de todos aqueles gráficos e números e tudo. Correto? Ele não passou por lá e sabe construir a casa do engenheiro. Agora eu quero ver o engenheiro fazer o que o Léo faz, com todo o estudo. Significa que ele tem o conhecimento, mas ele não tem a sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é você saber utilizar o conhecimento. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento e não sabe utilizar. Tem gente que vai vir para o curso aqui e vai adquirir o conhecimento teológico, mas ele não vai ter a sabedoria da aplicação. Então você vai pedir para o Espírito Santo te dar sabedoria. Amém. Aleluia! Pai Senhor. Pai Senhor. Pai Senhor. Dona Bênção. Pegou o mistério? É, papai? Ô, Fernando. É forte. Forte? É. Vocês entenderam isso aqui? Um camarada tem eu dei um exemplo do Léo. E o Léo já tem estudo, hein? Mas tem pedreiro e tem pessoa que tem pouco estudo. E ele sabe fazer coisa que o grandão não sabe. Meu pai mal ensinava o nome. Vai lá. Era carpinteiro, pedreiro, pegava e fazia. Pegava da fundação. Então é isso que... Sabedoria. Quem é que deu essa sabedoria? E nós estamos falando de coisas assim, que você vê no dia a dia. Isso é sabedoria. E a Bíblia fala lá em Tiago: quem não tem sabedoria, peça. Para mim é só Jesus, né? Hã? Para mim é só Jesus, pai. Não, mas é ele mesmo. Por isso que ele vai te dar. Aí agora entra o espírito de inteligência. Olha aí. Inteligência. Que é a facilidade para você adquirir conhecimento, a inteligência. Correto? O espírito do conselho, irmão, na multidão de conselheiros há segurança. Hoje eu estava com um rendezvous agora com o proprietário da sala, é um judeu. Valeu a pena tomar um café com o homem. E eu estava vendo aqueles rios que fala
na internet. Sim. O judeu falando das ousadias deles. Ô Glória. Pode ser hoje. Pode ser. O judeu falando da ousadia. Ele falou assim, qual a diferença? O que é que você atribui a uma pessoa que tem sorte? O que é que você atribui a uma pessoa que tem sorte? Porque às vezes quando as pessoas veem você vencendo na vida, elas vão dizer o quê? Tem sorte. Ele tem sorte. Mas o judeu está dizendo, nós não atribuímos isso à sorte. Mas se você quer chamar de sorte, todo o judeu que faz investimento, ele tem algo dentro dele que as pessoas chamam de sorte. É coragem para correr risco. Sem contar Coragem com para essa- correr risco. Ele não vai lá, ele vai fazer o negócio. Ele vai correr risco. Sem contar a promessa que os judeus têm, né? É. E vai sair da zona do conforto. Aí que está o conselho. E quando você tem alguém que sabe te dar conselho, quem é que deu a sabedoria e o espírito de conselho para o teu pai? Que não tinha nem conhecimento de nada, mas quando ele dava um conselho, não saía fora não, porque quando você saía fora, você ia ver que ia ter. Meu pai falava assim, pastor, que ia chegar um tempo, olha que ele não sabia nada, hein? Ia chegar um tempo que para catar lixo na rua você tinha que ter estudo. Chegou. Então é Ele os falava conselhos. mais, ele falava assim que ia chegar um tempo que você ia ter o dinheiro na mão e você não ia ter o que comprar. Na pandemia aconteceu. Eu vi um vídeo de um pai dando instrução para o filho. O filho não queria ir para a escola e o pai chegando da obra com marreta, com martelo, com umas ferramentas pesadas assim na bolsa. E aí ele foi dar o conselho. Mas quando ele foi dar o conselho para o filho, ele não só deu o conselho, não quer ir para... Então tá bom, meu filho, se você não estudar, você vai ser que nem o papai. Quem sabe você vai ser honesto, mas deixa eu te mostrar um negócio. Aí ele falou assim, pega a tua bolsa. Aí ele pegou a bolsa assim de caderno e falou, agora pega a minha. Ele pegou a dele já deu aquela... Falou, agora vamos lá. Qual que é mais leve? Aí tirou a marreta assim e mandou ele pegar a caneta. Pega a minha marreta e pega a sua caneta. Agora, irmão, dentro do conselho, a gente trabalha, por exemplo, nós que trabalhamos como empregado, você trabalha por hora. Mas o teu patrão, ele ganha por produção. Você ganha por hora e ele ganha por produção. E aqui que está a diferença. Aqui que está a diferença. A gente pode estar trabalhando lá onde está trabalhando. Enquanto eles estão nos pagando, porque eles compram a nossa hora. Eles compram o nosso tempo. Mas para eles é o forfait. Para eles é o trabalho realizado que eles vão dar o preço lá em cima. Eles não ganham por hora. Quem ganha por hora somos os pobres. Então quando você encontra alguém que sabe te dar conselho de empreendedorismo, como nós estamos falando no curso teológico, no espírito do conselho, Jesus vai dar um conselho como? Aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática. Quem ouve as minhas palavras e coloca em prática. Eu comparo ele como um homem que edificou a casa na rocha. Significa que você deu crédito ao conselho e praticou. Mas quem ouve as minhas palavras e não coloca elas em prática, você está edificando a sua casa na areia. Observa que tanto a que foi construída na rocha quanto a na areia vai sofrer os mesmos impactos. O Senhor está falando que quem segue o conselho tem base. E quem não segue o conselho não tem base, não tem alicerce. Então é assim que funciona. Quando você pede. E tudo isso aqui, ó, Deus quer dar pra gente, tá? Amém? Amém. Por exemplo, quando. Mas o senhorio é só dele, é.
O senhorio é só dele. Só que tem uma promessa dizendo, se você faz a vontade do Senhor, ele te coloca por cabeça. Você pode dar um glória? Amém. Aqui, ó, senhorio, te coloca por cabeça. Vai te chamar você, né, de Senhor. E vem e bate continência porque você está numa posição de honra. Sabedoria, eu já falei, inteligência também, do conselho. Porque quando você está numa posição... Irmão, você sabe que você não pode receber conselho é de quem nunca construiu? Não. Às vezes a pessoa fica dando opinião e quer te aconselhar, mas você olha para a vida dele, para a vida dela, o que ele tem? Ele venceu aonde? É diferente dos pais, tá? Não confunda o que eu estou falando aqui. Eu estou falando agora. Porque se o nosso pai conseguiu implantar em nós caráter de honestidade, ele já venceu. Porque os filhos são flechas e os pais são arcos. Pode ter certeza que as minhas filhas vão mais longe do que eu. Como você já foi mais longe do que os seus pais. O segredo de uma boa estrutura é quando, né, os pais conseguem projetar valores nos filhos. É isso aí. Vamos lá. Espírito de fortaleza. Está em Isaías. Se você acompanhar, você vai ler na Bíblia aí. Espírito de fortaleza. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abala. Ela é forte. Torre forte. Aqui, fortaleza é algo que está mostrando segurança. No Senhor você tem segurança. As coisas estão ruins. Sabe aquela pessoa que a coisa está ruim, mas você sabe que você pode ir lá e pedir, vamos, ô irmã Fátima, estou numa prova aqui, eu vim orar com uma senhora. E por que eu vou orar com ela? Porque ela transmite segurança. E eu posso chegar lá abatido, haverá fortalecimento no meu ânimo. É o Espírito que rege. Você conhece pessoas desse jeito? Amém. É assim. Irmão, agora tem gente que você chega perto dele, parece que ele suga suas energias. Mas como é bom quando você chega perto de alguém que tem o espírito de fortaleza. Ele tem para ele e tem para te dar também. Você sai de lá gigante, crendo no que Deus vai fazer. Do conhecimento. E o conhecimento aqui é a revelação, tá? É a revelação. É Jesus chegar perto daquela mulher e a mulher tá ali cheia de trauma e Jesus fala assim, vai lá, chama o teu marido. E ela fala assim, eu não tenho. Eu falo, é verdade. Você teve? Sim. Aí ela diz, mas como que ele sabe? Ele sabe como. É o espírito do conhecimento. Conhecer as profundezas. E aí depois veio do temor. Esse aqui, irmão, é um dos mais importantes. Na verdade, esse aqui é o princípio desse. Esse aqui é o princípio desse. O temor. O temor te leva a você a... Eu vou dar um exemplo. Moisés, ele conhecia toda a ciência do Egito. Ele não conhecia o Senhor de Israel. Mas ele sabia que na veia dele corria o sangue israelense. Ele sabia. E aí os irmãos conhecem a história que eu vou falar aqui. Ele chega, vê um egípcio maltratando um israelita. E ele foi lá, na arte que ele tinha, de conhecimentos reais, ele vai e defende e acaba matando o egípcio. E aí ele deu aquela olhada, ele tinha temor? Não, ele deu aquela olhada para ver se não tinha ninguém olhando, vendo, né? Tinha um pastor que toda vez que ele pregava essa mensagem, ele falava que ele escondeu e deixou o dedão para fora. E teve muito tempo que eu ia na Bíblia para tentar ler se tinha o dedão mesmo. Mas não tinha o dedão. Mas de tanto que ele pregava
com graça, que ele falava que crente é assim, crente não consegue esconder o pecado, irmão. Toda vez que o crente tenta esconder o pecado, ele esconde o pecado, mas deixa o dedão pro lado de fora. Ou esconde na areia, porque escondeu na areia. O que significa esconder na areia? Daqui a pouco vai aparecer. O vento no deserto aí, cara. Né? E aí, se ele tivesse temor, em vez dele ficar olhando para o lado, ele tinha olhado para onde? É isso que o temor significa. O temor, você sabe que você está sozinho. Porque o segredo da lealdade, da integridade, da fidelidade, é porque você está sozinho. É na hora que você está sozinho. Porque eu ser fiel na frente de vocês é muito fácil, irmão. Aqui na igreja todo mundo é fiel. Todo mundo é crente. Porque todo mundo aqui está na frente de todo mundo. Mas a fidelidade da gente é provada quando nós estamos sozinhos. E a tentação vem. Quando eu estou falando para os jovens, eu falo para eles. Quando você estiver sozinho na internet, o que você está vendo lá? Hoje nós estamos... Você sabe que uma das coisas que está mais derrubando pastores? Pecado virtual. Eu falava aqui na reunião do presbitério. Pecado virtual. Pastores, presbíteros, obreiros. Ele entra ali, irmão. E o negócio está tão... O inimigo está investindo tanto nessa área que você está vendo um negócio sério. Você está vendo até uma pregação, daqui a pouco entra uma publicidade e aparece lá o Satanás lá para tirar trabalho. Você está vendo um negócio coisa. Parece o refrigério. Parece o refrigério. Parece, né? Isso é o pseudo refrigério. Então, e o problema todo, justamente é isso que eu estou falando para vocês. Quando você tem temor, você não avança. Porque, irmãos, você não vai conseguir ficar sem ver. A Bíblia diz que Jesus Cristo, em tudo, foi tentado. Quando a Bíblia fala lá em Hebreus, em tudo, é tudo, irmão. Tudo que a Bíblia fala é tudo. Então, Jesus foi tentado. Ele foi tentado em todas as áreas que você possa imaginar. Alguém pensou, mas até com mulher? Até com mulher. Uma coisa é ser tentado, uma coisa é você ceder à tentação, é você se inclinar àquilo. Em tudo. O temor do Senhor vai fazer isso. Você lembra José? Quem está lembrado do José? Aquele jovem. O José, ele não... A mulher de Potifar falou assim, não, é um segredo nosso. Eu não sei quanto tempo demorou a investida da mulher de Potifar em cima do José, mas tem um dia que não tinha ninguém em casa. Ficou sozinho e ela agarrou ele e falou, hoje nós estamos sozinhos. Hoje ninguém vai saber. Ele falou assim, ninguém vai saber? Claro que vai saber. O meu Deus vai saber. E ele vai falar para ela assim, como que eu poderia fazer isso? Essa maldade ao homem que me confiou a gestão da casa e pecar contra o meu Deus. O temor, irmão. É o temor. Fala essa palavra, temor. É o temor, irmão. Então, quando a gente começa a estudar esse Deus vem com um código dele. Isso aqui é o código moral de Deus. Que para Jesus vir para essa terra, ele vai munir Jesus com esses espíritos, com esses dons aqui, que é os dons do Pai, para que ele viesse munido. E como ele se despiu da sua glória, ele precisava receber esses dons. Agora, o dom, ele é gerido pelo sentimento de desejo na alma de tê-los. Amém? Amém. E você tem que saber que você tem os dons, mas o dom não é benefício para você. O dom é para honrar quem te deu ele. Eita. Vocês estão aí, irmão? Amém. Porque tem gente, irmão, que ele recebe o dom e ele quer usar o dom em benefício próprio, não é?
O dom é para ser usufruído em benefício de quem te deu, mas na tua vida. Então você vai honrar quem te deu, usando aquilo que foi dado. E o temor é isso aí. De vez em quando eu me pego nesses conflitos, e de vez em quando eu aceito Jesus, como eu aceitei Jesus de novo na ceia, e de vez em quando você tem que ir aceitando Jesus, né? Porque você começa a fazer análise de como você andava, ouvir a voz do Senhor em tempo real, você querer tomar, por exemplo, eu fui lá para esse rendezvous agora, e eu queria, lá no rendezvous, poder ouvir a voz de Deus. Agora eu vou ter que descer para a oração, porque Deus não abriu a revelação para mim. E eu fui, e a conversa que teve lá, eu confesso para vocês, é a conversa de algo que eu estou esperando. Eu nunca recebi proposta de um judeu para entrar com ele como parceiro, Léo, de investimento. E ele me fez proposta. Um judeu fazer proposta para ele. Ou é Deus que está me abrindo uma porta muito grande, ou o diabo está querendo me enganar. A gente fica desconfiado, né? Não é verdade? Então você está orando ali, aí eu falei, não, Jesus, eu quero que o Senhor abra a revelação. Aí ele falou, olha, Ronaldo, começa assim. Aí eu falei, deixa eu falei para ele, sexta-feira a gente se encontra de novo, eu vou descer na oração, meu irmão. Às vezes Deus está querendo prosperar a minha vida, eu não estou sabendo. Eu vou descer na oração e sexta-feira a gente se encontra. Até lá, Deus vai fazer um negócio. Amém? E já aproveitei e falei para ele assim, vamos negociar as garantias. Não, a gente está... E ele escreveu assim hoje, foi ontem, né? Ele escreveu para mim assim, queria encontrar com você para tomar um café. Tem nada a ver com a igreja, eu quero fazer uma proposta para você. Eu falei, o que será que esse cara... Eu falei, eu estou indo, porque, irmão, Deus está querendo abençoar o seu povo. Aí um dia lá você procurou para comprar, né? Não foi? Aí ele falou assim para mim hoje, ó. Eu falando que eu estou querendo comprar um apartamento para morar, eu falei assim, Ronaldo, o que eu tenho, eu quero fazer a fé com você, eu não sei, gostei de você. Desse jeito. Não é verdade? Aí ele falou assim, eu gostei de você, eu quero fazer negócio com você. Quero fazer negócio como eu tenho aqui, ó. Aí ele começou a contar a vida dele, irmão. Começou a chorar, começou a contar a vida dele. Daqui a pouco ele entrou assim, ó. E ele começou a falar, olha, nunca roubei, nunca matei, nunca bebi álcool, nunca enganei minha mulher. Mas eu tive um prejuízo de primos e irmãos que me pediu dinheiro emprestado e um foi para o México, um foi para os Estados Unidos, outros foram para a Tailândia. E eu não tenho como pagar, porque eles pediram emprestado. Eu tenho bens, mas eu não estou rico como eu era. Eu fiquei olhando, né? O camarada abrindo, rasgando a alma dele. Eu falei assim, rapaz, eu sou mais rico do que o rico. E aí, irmão, os irmãos estão conseguindo entender? O problema não é esse. O problema é que a gente tem que ter temor. Antigamente, a gente não fazia nada sem orar. Você ia fazer uma viagem, oração. Você ia fazer um negócio, ora. Hoje os crentes não oram, irmão. Tem dinheiro no bolso, faz negócio. O crente não... Esse espírito... Eu falei para Deus hoje, eu fui para lá, e aí a confirmação foi tão grande ali, eu conversando com ele, porque eu estou indo com temor. Agora eu não sei se eu estou indo com medo ou com temor. Eu preciso ir com temor, não com medo. E o temor aqui não é medo não, tá? Temor aqui é a suprema reverência de saber que a sua vida é guiada por Ele. É isso aqui. Então eu parei aqui, ó, de todos, eu parei no temor, porque é o que cabe a nós começarmos a pedir. Às vezes a pessoa... Você viu? Nós entramos nessa área de ficar falando de dinheiro na igreja, de dízimo, de oferta, de mudança. Irmão, por que a pessoa retém algo que é de Deus? Quando eu nem li a Bíblia nesse dia aí. Dai a César o que é De César. e a Deus o que é de Deus. O de César a gente dá. O de César
a gente dá. Você dá querendo Ou ou não querendo, você dá. Você vai no mercado, você já paga com 21%. E quando chega no final do ano, o que acontece? O imposto está lá. Você dá a César o que é de César. Você não... E não só isso. Quando, além de você dar o de César, aí você tira o que você quer para você. E o de Deus, o de Deus. E quando a gente começa a falar com Deus, e eu estava fazendo essa análise para mim, eu não estou nem falando, não estou atacando aqui ninguém não, pelo amor de Deus. Amém? Amém. Eu estou ensinando os irmãos que isso é muito importante no quesito temer. Porque você não está fazendo, não é para o pastor. Você tem o conhecimento. Esse espírito, quem vai... Eu não sei se você vai querer pedir agora esses dons. Mas se você quiser um conselho, começa pelo temor. Se você tiver temor, Deus vai te dar todos os outros que você precisa. Garanto para você, eu te falo isso por experiência. O temor do Senhor é o espírito de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio. Mas o temor, quando eu estou falando do temor, que quando você teme ao Senhor, que você faz tudo, correto? Consultando. Uma das coisas bonitas, eu vou usar uma outra linguagem para aplicar o temor e a gente passa por os dons de Jesus agora. Amém? Amém. Presta atenção, irmão. Isso aqui é do Pai, tá? Isso aqui é os dons do Pai. Presta atenção. O outro exemplo de temor foi o temor que Davi tinha em respeitar a autoridade. O temor que Davi tinha de respeitar a autoridade, a unção. Hoje, irmão, o que você mais vê é crente sem temor. O camarada peca. Eu ouvindo uma réplica de uma mensagem daquela missionária Helena Raquel, não sei se vocês viram o que eu vou falar aqui, ela começou a pregar, eu não vou saber aqui repetir certinho não, mas já ficou gravado no meu coração. Ela começou a dizer que você não pode ensinar o mundo a atacar a igreja ou o povo de Deus. Então ele vai contar que os judeus que habitavam em Samaria é que instruíram os samaritanos, mostrando a fragilidade do povo de Israel. Você lembra de Balaão? Quem lembra de Balaão? Balaão foi um profeta que Deus falava com ele. Se você ler lá, você vai ver. Só que quando ele tentou amaldiçoar por causa do dinheiro, que a coisa não funcionou, o Balaão veio e deu conselho para Baraque de como a maldição entrasse. E ele vai falar assim: você não tem mulher bonita aí no reino, não? Mistura essas mulheres que possa seduzir. Olha só, irmão. Aonde que eu quero chegar? Você sabe, somos nós, os próprios cristãos, que abrimos a fragilidade da igreja para quem não conhece a intimidade da igreja. Falta de quê? De temor. Então o pastor Ronaldo caiu. Quem é o primeiro a colocar na rede social que eu caí? É o ímpio? Não. Crente. Crente vai lá e expõe a queda. O irmão está lá, pá, tum, tum, tum. O irmão grava o irmão, cheio do poder, que é um negócio nosso, é um negócio íntimo da igreja. Ser cheio do Espírito Santo, pular, sair no aviãozinho, no reteté, não é assim como diz? Aí a pessoa vai lá e expõe, joga aí a pessoa que não conhece, lá de fora, serve de escândalo, uma coisa que é para nós. E quem é que está fazendo isso? Crente. Porque o temor já foi. Eu estava vendo também, acho que no Facebook mesmo, assim, falando que
eles falando lá, quem difama mesmo a igreja é os próprios crentes, e que nunca tinha visto um espírita difamando. Não, você não vê. Postando coisas deles lá. Não, você não vai ver isso. Irmão, se tiver muito quente, vocês falam aí que eu Não, tá bom. Tá começando a ficar bom. Então, o que eu preciso que vocês entendam é que isso aqui é uma das coisas mais importantes dos dons. Paulo vai aconselhar dizendo assim, ó, se você tiver que pedir o dom, mas aí eu vou falar mais daqui a pouco, que é o dos dons espirituais. Tá vendo? A gente começa a aplicar. Vamos ficar aqui no temor, tá? Amém? Vocês entenderam essa parte? Então Davi, ele tinha isso. Quando Saul começou a perseguir ele, e eles entraram numa caverna assim, e quando eles entraram na caverna, então Joabe e os que estavam ali com Davi, falou assim, Davi, olha aí, Deus entregou ele na tua mão, teu inimigo que quer te matar está dormindo, me dê autorização, e ainda usou o nome de Deus ainda. É Deus que entregou de bandeja, assim, ó. É só eu pegar a espada aqui, ó, seu perseguidor, aí você já assume o trono, tranquilo. Todo mundo sabe que você é o que matou Golias, e foi ungido por Deus através de Samuel. E ele usou o nome de Deus, meu velho. Aí o temor, olha de onde vem o temor, ao respeito à unção e à autoridade. Ele diz, longe de mim tocar. Hoje, Só cortou um pedacinho hoje a gente nem sabe se é verdade ou se não é. da veste. Tem uns camaradas que saem aí falando que o fulano é maçom, o outro vai tocando na unção da turma, tudo aí. Eu fico assim, eu falo, esse pessoal é, ó, não usa, não tem. Então, vamos pedir ao Senhor os dons do Pai. E se você aceitar o conselho, começa pelo temor. Você não vai dar um passo sem buscar a direção do Senhor. Amém? Então esse aqui, agora vem os de Jesus. Os de Jesus está em Efésios 4 e 11. Pastor, esse 9 aí, o que está escrito aí, abaixo do nome? Fruto. Fruto. Tá do Senhor. Glória. Então aqui, ó, apóstolo, correto? Profeta, evangelista, pastores e mestres. Amém? Amém. Esses dons de Jesus aqui, eu vou apagar, e a gente vai ficar um tempo agora nos dons de Jesus, tá? Vocês estão aí? Amém. E da divindade, eu estou falando dos dons de cada um. Posso apagar? Oi? Já era, chegou pra lá, não vai passar pra ela. De baixo o senhor não paga aí não, o senhor dom De Jesus. Efésios. Calma, essa tá aí, Efésios 4 e 11. Pelo amor de Jesus, hein? Efésios 4. Abra aí a Bíblia que vocês vão ler. Pode abrir.
Quem achou pode ler. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Doutores, mestre, tá? Pastor, mas no caso, esses atributos aí não seria de ministério? Justamente, por isso são os dons de Jesus. Mas dom é uma coisa, ministério não é outra. Dons ministeriais. Ô, Breno. Não é só para jogar uma palhinha assim. Só para saber se o pastor está me vendo. Interessante que é o seguinte, irmão. Muitos são chamados. E aí os escolhidos é isso aqui, tá? Não é chamado para salvação, não. Para salvação todo mundo é chamado. Então, vamos explicar assim. Pode perguntar. Por exemplo, tem aí apóstolo, profeta, evangelista, mestre. Por exemplo, uma pessoa iniciou a fé, correto? Uhum. E ela espelha, olha na igreja, um evangelista, alguém que tem um dom ministerial de evangelista, etc. E ela almeja um dia se tornar um evangelista, correto? Então aquela pessoa, se ela não for chamada para evangelista, ela não pode se tornar um evangelista. É Deus que escolhe. Não Por é mais que ela almeje, busque, não pode. Não. Não é que não pode. Deus não escolheu. Se Deus não escolheu, é assim, ó. Ninguém toma, está escrito lá no Pentateuco. Ninguém toma para si essa honra, senão aquele que foi chamado por Deus como Arão. Você pode ver que os outros queriam. E aí começou a discutir com Moisés, ao ponto de mandar trazer, cada chefe de tribo trazer uma vara. E a vara que florescer é aquela que Deus escolheu. Deus escolhe. Para ministério, Deus escolhe. Por exemplo, eu vou voltar. Vamos ver se eu consigo fazer que nem na escolinha. Hein? Vamos ver. Ó, ficou mais ou menos. Ficou mais ou menos, tá bom? Então, tá vendo aqui? Isso aqui, ó. Mestre. Mestre. Pastores. O maior evangelista. Profeta. O que é isso? Ah, esse é o Aposta? Hã? Estou louvando aí. Você viu aí? Isso aqui são os... Faz assim com a sua mão. Tenta tocar a ponta do dedo. Tenta tocar a ponta do dedo com qualquer outro dedo a não ser o polegar aqui. Ah, com o polegar é fácil. Sim, pastor. A ponta, tocou? Sim? Assim? Que jeito? Tocar a ponta, ponta com ponta. Bota aqui, ó. Virar o vira assim. Não tá virando, aqui ó. Né? Ah, não, é. Não. Aqui ó. Sonar nas costas. A ponta. Só o dedão. Tipo assim, ó. Verdade. Ó, ponta isso aqui. E sabe por quê? Porque aqui, isso aqui que eu vou explicar para vocês. Esses três primeiros aqui, ó. Deixa eu colocar em vermelho. Vou colocar em vermelho para vocês entenderem. Esses três aqui, ó. Mestre, pastores e evangelistas. Evangelista, pastores e mestres são ministérios transitórios. São ministérios transitórios. Isso aqui está em Efésios 4 e 11. Eu vou colocar aqui de novo. Efésios 4 e 11. Correto? Efésios 4 e 11. A uns Jesus deu para apóstolo. Outros ele deu para... Outros ele deu para... Outros para pastores e doutores ou mestres. Correto? Certo.
Por que esses 3 aqui são transitórios? Porque esses 3 aqui, eles estão na função do ministério, mas o fundamento não está aqui não. O fundamento não está aqui. Tá ótimo. Está aqui nesses 2. Então, tem pessoa que ele é até um bom professor. Por exemplo, eu quero extrair dessa classe professores. Então você vai passar a ser mestre, doutores, vai dar aula. Agora, você quer continuar só dando aula ou você quer virar um profeta da palavra? Eita. Correto? Mas não tem que ser tem que ser chamado? É. Então, por isso que eu estou dizendo. Só que quando você faz com excelência, quem é que te chama? O Senhor falou assim, ele almeja. Quando você desenvolve, você já está no dom de ministério. Esses daqui são os dons do ministério. E aí, por isso eu disse para você que eles são transitórios. O Senhor colocou assim, o irmão Vandeir chegou e ele quer ser o quê? Um apóstolo. O Senhor não falou que ele quer receber um dom de ministério. O Senhor falou que ele quer ser um apóstolo. Então você especificou. Mas não tem que ser propriamente o apóstolo. Se ele receber um dom de ministério, ele já está embutido no dom ministerial. E quando você chega no dom ministerial, tem gente que não vai vir aqui. Ele vai continuar ali. Vai depender da sua abnegação, vai depender da sua entrega. Por isso que aqui são transitórios. Só esses 3 são transitórios. Evangelista, pastores e doutores. Por exemplo, eu posso ser um pastor e se eu não sair do nível do pastorado para me tornar um profeta e um apóstolo, eu vou continuar sendo um pastor e vou me estabilizar como produto do meio. Você já conheceu o pastor que é produto do meio? Sim. Talvez você nem está entendendo o que eu estou falando, mas eu vou te ajudar. O pastor que é produto do meio, chega um momento que ele cansa de pastorear. Eu conheço uns que até desviaram. Não aguentou a pressão do ministério. E não é porque não tinha chamada. É porque não conseguiu transcender. Aí o ministério vira um fardo. Ele não consegue formar outros pastores. Porque a formação de outros pastores, ele já está no ministério apostólico. Ser pastor de pastores. Eu falo isso para os irmãos, ó, eu estou indo em algumas reuniões, eu tenho que vigiar na hora que às vezes a gente fala e cita os nomes. Mas eu vou em alguns lugares que o obreiro é excelente para dirigir uma congregação. Ele é um excelente pastor de congregação. Aí você coloca ele para liderar, ele não consegue avançar. Porque ele não consegue ter, sob a tua liderança, correto? Outros obreiros que têm chamada ministerial. Ele consegue olhar para o colega como concorrente. Imagina Deus começar a usar o presbítero Daniel aqui na igreja e na quinta-feira encher. E em vez de eu me alegrar com o sucesso ministerial dele, eu achar que ele está crescendo demais e ele virou meu concorrente, eu ir lá e ó. Você conhece esse tipo de pastor? Esse pastor ele não é apóstolo nunca. Pastor, mas às vezes quando a pessoa não consegue dar prosseguimento no ministério, no chamado como pastor, que ele acaba deixando de prosseguir, pode ser que talvez seja, não tenha uma formação, um seminário de pastores, né? Porque acho que talvez passa ou não tem nada a ver. Olha, uma boa colocação. Quando você vem para um seminário, você adquire o quê? Conhecimento. Mas se você tem chamada, tem gente que tem chamada nem curso teológico tem. É verdade. E a igreja enche com ele. É um negócio fantástico. E ele forma ainda outros obreiros.
Pastor sai debaixo da gestão dele. Aí tá, glória. Pastor sai debaixo da gestão dele e ele nem teologia não tem. É a chamada. Porque ele não só é um pastor, ele é um apóstolo. Ele pastoreia outros pastores. Ele consegue ver lá com uma visão ótica do céu. Por isso tem muito apóstolo aí, será? Ah, não, é os apóstolos, né? Aí colocou título. Eu não estou falando de título, eu estou falando de chamada. Então, especifique melhor sobre o apóstolo. Porque hoje as pessoas ficam assim, titulando apóstolo. Pois é. Qual a diferença de dom ministerial apostólico para o título de Não, o apóstolo? título de apóstolo é nem que ter título de bispo. É que nem ter título de missionária, é que nem ter título de o presbítero, é um título. Mas o bispo é o mesmo presbítero. Não, o bispo é o mesmo presbítero, é títulos. Agora, no ministério, é isso, por exemplo, o evangelista. Às vezes tem obreiro que ele está pastoreando, mas o ministério dele é evangelístico. Você pode ver, ele sobe ali e ele faz uns movimentos, tal, e o que ele faz? A igreja faz o quê? A igreja enche porque ele ora, ele faz campanha. Por exemplo, os irmãos vai. Pois não? A garrafa, passa a outra lá de cima. Passa para nós. Vai passar aqui, não. Eu brincava com a missionária Maiara, a irmã do Léo. Brincava com a missionária Maiara. A missionária Maiara tinha um dom evangelístico, ó, chamada evangelística. Você lembra dela? Tinha ou não tinha? Tinha. Fazia campanha, ele lotava tudo. Eu falei para a Maiara, você tem que orar a Deus para você se tornar uma profetisa da palavra. Ou, né, o chamado apostólico. Apesar que isso é dado para os dons ministeriais mesmo. Mas ela era uma evangelista. O que acontece com o evangelista? Ele enche a igreja e aí a mesma habilidade que ele tem para trazer, ele espalha. E as pessoas só vão na igreja para ser abençoados. Abençoado. Ou seja, tem os evangelistas que eles fazem um movimento. Agora, eu vou mostrar para vocês. E eles fazem um movimento, mas o fundamento não está ali. Não está ali. Jesus deu um grito um dia e falou assim, vocês estão me seguindo só por causa do pão e do peixe. Vocês estão me seguindo só por causa do evangelístico. Agora eu vou mostrar para vocês o que tem aqui, ó. Aí Jesus vem, e quando ele começa, ó, a turma começa a sair um por um. Mas quem fica por causa da palavra profética e do cuidado apostólico. E aí ele vai ser instruído. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Trabalho de mestre. Trabalho de mestre. Pode ser que em uma dessas aulas Deus me usa como profeta. Eu estou dando aula e daqui a pouco a palavra vem assim, ó. E ninguém está sabendo, irmão. E a palavra vem, pum. E aí, eu me lembro, os irmãos que me acompanhou aí, alguns. Você viu que hoje, quem está pastoreando na Holanda, o Léo sabe disso que eu vou falar aqui. Quem está pastoreando na Holanda é o pastor Júnior. E eu fui dar o curso teológico. E o curso lá era do bacharelado. Quando eu comecei a dar o curso, desenhava, igual nós estamos desenhando aqui, teve umas aulas que o Espírito Santo resolveu. Ele resolveu agir, né? Ele resolveu agir. E quando ele resolveu agir, o espírito de profecia, mensagem profética, do ministério profético, e os camaradas que estavam em pecado não conseguiam resistir. E eu não sei porque eu entrava numas áreas que não era para entrar. Eu entrava numas áreas na aula que não era para entrar, mas era a profecia. E a palavra corta mais, irmão. Você não imagina, a pessoa... Deixa eu explicar como funciona. Por exemplo, o presbítero Daniel está ali no culto de libertação. E Deus vai usar ele como evangelista. Correto? De repente, Deus toma ele com a palavra profética. E ele vem com uma palavra muito simples. Ele vai pregar lá o cego de Jericó. Uma palavra simples. Mas aquela palavra veio com
conotação profética. Profecia da palavra. A pessoa deita a cabeça no travesseiro para dormir e não consegue. Porque a palavra fica... Pum, pum, pum. Coração. A pessoa dá até arritmia cardíaca no culto. Tum, 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 tum. Parece que ele está sabendo o que está acontecendo com o Miguel. E aí os irmãos saíram de Amsterdã e vieram lá em casa. Pastor, não estamos aguentando. Vieram confessar lá no térreo. E Deus me revelou? Eu nem sabia. Eu nem sabia. Só que a palavra... A revelação é a palavra. Mas aí é ministério profético. E é isso que os pastores precisam pedir. Que é uma das coisas que eu peço para o meu Deus. Senhor, que eu ache graça. Primeiramente diante dos teus olhos. E depois diante dos olhos da congregação. E você tem que pedir isso. E agora você já sabe. A oração agora muda. Você já ora com mais direção. Jesus, eu estou aqui, ó. O Senhor me usa aqui, mas eu não queria. Porque eu quero ter fundamento. Irmão, fundamento. Vamos lá? Vou abrir a Bíblia com você, porque agora está em Efésios capítulo 2. Enquanto o senhor abre a Bíblia, eu já fui acusada de pessoas falar assim, a Regina já encheu a boca e já veio falar, contar tudo meu pro pastor. Eu falei, se você está ficando doido, o que é? Eu falei, essa palavra não é a palavra que revela as coisas. Falei assim, vai lá, pergunta, pastor, se eu abrir a boca, falei alguma coisa. Os apóstolos, como apóstolo. Cadê a garrafa d'água? Que é? Alguém abre aí 2, acharam? Amém. Versículo número 20, lê aí, irmã Fátima. Tá ruim aí nos óculos? Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, porque Jesus Cristo é a principal pedra da escolha. Hã? Você viu aí? Aonde está? Você viu? Evangelista, pastores e mestres estão edificando o fundamento? Não. Está edificando o fundamento? Não. Quem é que está edificando o fundamento? Apóstolo. Apóstolo e Profeta. edificando o fundamento. Edificação de base, de alicerce, de que sustenta, de aonde a igreja vai ser? Firmado. É aqui, irmão. Por isso que ele foi chamado. E por isso que ele foi chamado primeiro, né? Profeta, depois dos apóstolos. Posso fazer uma pergunta? Eu já vi alguns pastores falar que se o evangelista é só para homens. Você já ouviu? Não. Então tá bom. O que a senhora me diz da mulher samaritana? Não, eu só ouvi. Não. Nós estamos aprendendo agora. Se é só para homens, o que... Não. A senhora está falando de título ministerial, né? Título ministerial. Ah, não. Aí sim. Só que não. Na Igreja de Deus Amor nós temos a evangelista Maria Lorena. Isso aí depende do ministério. Na Assembleia de Deus não dá esse título para mulher. A gente chama de missionária. Isso em Perus ou na Madureira. Por exemplo, no Belém não tem missionária. É irmã. É irmã, não tem. Não tem diaconisa, não tem Não nada. tem. É irmã. A esposa do pastor. Esse negócio de pastora, no Perus não tem, lá também não tem não. É tudo, é a irmã, é a esposa do pastor. Então o título de ministério é para homem, Mas correto? pastora não tem mesmo, não é? Na Bíblia não tem, né, pastor? Não. Isso é o ministério dos homens. É mesmo, então, é títulos, é isso que nós estamos Tá falando. começando a ter, pastor. Hã? Tá começando a ter. Aonde? Lá em Marabá, o pastor Salles Batista. O senhor conhece o pastor Salles Batista? Já ouvi, mas não conheço. Ah, ele é muito forte lá em Marabá, né? Lá no Pará, pastor Salles. E lá na região, as esposas de pastor já são missionárias. Missionários, aí ó. Não pastor. Não, então, mas... Missionário sim. É, mas a Assembleia de Deus ela não tem, igual o pastor está falando. Missionário tem. É, a Assembleia de Deus Missão não tem. Não tem. É esposa de pastor. Agora já está colocando missionária. E, irmão, e assim, é um negócio tão interessante, porque é a nível de título. É a nível de título. Só que às vezes a pessoa, por exemplo, não tem pastora na Bíblia. Não tem. Mulher pastora na Bíblia, até porque a nível de autoridade,
Isso aqui foi foi desordenado através do pecado, então Deus coloca como sentença para a mulher, como sentença, foi uma sentença mesmo de Deus para a mulher sentir dores e o desejo dela responder para o homem. Antigamente não era assim, antes do pecado não era assim. Agora falou assim, ó, você vai ter dores e o teu desejo será para o teu marido, significa que ele vai colocar na liderança. Quando no lar o sacerdote é o homem e a mulher é ou seja, a missão tem o líder e o sublíder, como que essa mulher vira pastora com liderança primordial e o marido dela debaixo da autoridade dela na igreja? Ou seja, em casa ele é o cabeça, na igreja Quem manda é ela. Então não encaixa. Se você pegar, quem já achou a pastora, que na verdade ela não é pastora, a missionária Edmeia Williams, vocês acharam ela? Tem um podcast dela, ela explicando, ela falou assim, não, eu não sou pastora. Eu já vi. Já viu? E ela falou, eu não sou pastora, até porque aí ela vai, irmãos, se vocês ouvirem uma mensagem daquela mulher, vocês vão ficar... Edmeia Williams. Eu prego nas favelas, né? Não, ela prega em tudo quanto é lugar. Só que quando ela chega numa igreja, a mensagem dela é quase conversando. Eu estou dando aula aqui, a mensagem dela no púlpito. Só que ela vai falando, e é só Bíblia, não vem. E ela pega exemplo, aplica na palavra, e é um negócio que vai... Aí você fica olhando a chamada apostólica na pessoa, na instrução. Olha lá, por que eu sei que é chamada apostólica? Porque eu sento para ouvir ela, para me aprender. Para me aplicar onde? Está muito forte, pastor. Já desliguei. Está muito forte. Então, aonde que eu vou? Eu sento lá para me ouvir e aí eu vou extrair o quê? O que é bom e vou aplicar. Significa que eu tenho instrução para poder passar por causa da chamada. Agora, o segredo é o seguinte, o mestre, ele está ensinando, ele torna-se um profeta da palavra. Um pastor, ele pode se tornar um profeta da palavra ou ele pode se tornar um apóstolo. Aí o ministério dele torna-se transcendente. Ele não vira produto do meio. Tem pastor que vira amiguinho dos irmãos da igreja. O pessoal não consegue ver ele com respeito. A pessoa não consegue ver ele como um homem de Deus. Não consegue ver ele e ela como alguém que tem direcionamento para passar. E tem camarada que não tem limite, irmão. Você tem que ter limite. Tem que ter limite. Você pode ser amigo do pastor? Pode. Mas só que cuidado com a ultrapassagem de limite. Cuidado, porque você, até na sua brincadeira, quando você ultrapassa o limite, talvez para você é comum. Só que a unção que você respeita é a unção que você vai atrair mesmo. Lá na frente você vai ver. Porque o que você faz aqui, você não está percebendo. Alguém está te observando. A rede social, às vezes, quando aparece um aí, né? Mas a gente fica tendo ter misericórdia dele, né? Porque não pode agir assim. Com o senhor. Entendeu? Nas redes sociais aí. Ah, não, mas tem que ter misericórdia. Não, mas o que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte. Mais respeito, né? O que eu quero mostrar para você é o seguinte. Tem que ter uma atenção de limite. Limite mesmo, irmão. Limite. Mas não estou falando por causa do pastor em si. Eu não tenho problema. Não, mas do carro. Mas eu estou falando, eu cheguei aonde cheguei. Se a pessoa me honrar ou desonrar, não vai mudar o que Deus fez e está fazendo na minha vida. Eu estou instruindo vocês com o cuidado do que vai acontecer na vossa vida. Por exemplo, eu não faço isso com meus pastores. Eu não faço. O Ronaldo não faz. E aí eu sou honrado. Os irmãos, a gente é ruim se você ficar falando de você próprio, é ruim. Mas a gente está aqui na instrução. Se vocês, o Léo já esteve comigo lá, quando a gente vai para o Brasil, irmão, como eles, o tratamento,
Eu respeito. E aqui a gente chega aqui porque os pastores, não é só eu não, os pastores na Europa, coitado deles, tem uns pastores aqui na Europa que eles sofrem pra caçamba. Houve até ciúme lá, né? Não é? Os pastores bem, né? Não, deixa eu colar no pastor Ronaldo aqui, porque sabia que ia para um lugar diferenciado, entendeu? Cara, foi pra mim também. Mas Então, o negócio é o seguinte, o negócio é que quando a gente chega aqui, as pessoas olham para nós e nos veem, não é? E tem um tratamento, só que você não imagina. E a Andréia, o Bruno, quando eu cheguei, eles não imaginavam. Eles não... Eu nunca imaginava que um dia o senhor ia ser pastor deles. Ela que pediu, né? Mas não é só isso. Quando chega lá, irmão, e eu vou dizer para vocês que a escola de vocês aqui é a melhor. É melhor. Um obreiro nosso aqui, por exemplo, quando você terminar esse curso, eu garanto para vocês que tem muitos obreiros lá no Brasil que não vai ter o que vocês têm. Não terá. Porque vocês têm a bagagem da Europa que te obriga você a ganhar um por um. Um por um. Aqui uma alma vale 10. 10 almas vale 100. E não é porque estou te falando, o campo aqui é outro. O campo é outro. Quando eu pastoreei no Brasil, com o método que eu sempre pastoreei desde jovens aqui na Europa. Eu vim para a Europa com 19 anos. Quando eu fui pastorear lá, o meu método daqui fazia com que a igreja explodisse lá. Eles não têm esse discipulado. Eu cheguei na zona sul de São Paulo e como eu estou acostumado a ficar na igreja, eu sempre gostei da igreja. Estar na igreja, essa aproximação, estar junto. Os obreiros lá, qual é o obreiro lá que tem aproximação com o pastor? E quando, na região que eu estava, eles tinham. Porque eu não consigo pastorear longe. E hoje, olha, eu estou... A irmã Vânia que falou isso. Hoje a gente não consegue ter acesso ao pastor por causa muita gente, né? Do tempo. Mas eu sempre estive ali. Sempre estive disponível. Precisava ir numa comuna, eu estava. Precisava ir no hospital, eu estava. Precisava fazer uma tradução, eu estava. Fazer mudança, né, irmão? Fazer mudança, agente de viagem, fazer o que for necessário. E você está perto. Você está muito próximo ali. Está acompanhando, né? Oração, não importava. Aí agora a gente entrou para o lado do trabalho, você fica com aquela carga horária limitada. Vai chegar o tempo que Deus vai me tirar de lá de volta e vai me colocar aqui. Porém, seja eu, seja qualquer um outro, você não pode desfalecer. Eu nunca deixei de acreditar na obra e nas pessoas. Por mais que já enfrentamos frustração, decepção, traições, você nunca pode deixar de acreditar nas pessoas. Olha por irmão e fala, não desacredite nas pessoas. Não desacredite. Olha, Santa, é verdade. A frustração leva você a fazer o quê? Não acreditar. A traição faz você se fechar. Se fecha, você se fecha. E quando você se fecha, você também perde a oportunidade de conhecer uma gente boa. Eu tenho orado muito por isso, pastor, na minha vida. Assim, por tantas Já está coisas. passando. Graças a Deus. Você viu? Assim, porque esses dias eu estava ouvindo uma pregação do Genival Bento que me fez chorar. Porque às vezes a gente fica frustrado com a pessoa e a gente esquece o que ela fez, o que ela foi para mim lá atrás. E a gente nunca deve esquecer o bem que a pessoa nos fez. O tempo que a gente viveu juntos foi muito bom. Então, às vezes, aquele momento de frustração, a gente esquece tudo. Não, mas aí, o que a senhora está falando, eu entendi já. Vou te ajudar aqui no gancho. Uma coisa é o seguinte, irmã. Quando a aliança é quebrada, com aquela pessoa não é a mesma coisa mesmo. Nunca vai ser. Sim, não, correto? isso é verdade. Com aquela pessoa nunca vai ser, porque a aliança foi quebrada. Porém, o que você não pode deixar... Vou dar um outro exemplo para me voltar aqui. Você está dentro de um barquinho e você está ao seu redor cheio de
água. A água que está ao redor do seu barco não te faz mal. O que te faz mal é a água que entra dentro. Ou então, as adversidades ao teu redor não vai te fazer mal. Vai te ferir, vai bater contra você, vai fazer o teu barco balançar, mas não vai te fazer mal. Agora, se essas coisas entrar dentro de você, é isso. 2023, quando foi no final do ano, eu orei muito a Deus para me não sair da casa do Senhor. Eu falei assim, Pai, eu não tenho nada contra o Senhor, mas a decepção foi demais esse ano. Me dá força, me dá graça para mim continuar. Porque foi demais, foi só pancada uma atrás da outra. Rasteira uma atrás da outra. Dai-me graça. Mas aí você vê, se você leva isso só no externo, entende? Você foi traído, decepcionado, né? Caluniado e ficou do lado de fora, feriu, doeu e dói, irmão. Você não pode deixar que isso entre e fica aqui. Porque se ele entrar e ficar, isso vai te fazer mal. É isso que vai fazer afundar o teu barquinho. É isso aí que vai fazer afundar. Agora, é aqui agora, vamos lá. Quando você é ferido, tá machucado, frustrado, traído, decepcionado, essas feridas de fora. Quando eu digo nunca deixe de acreditar, é porque aquela pessoa que te feriu não pode ser taxada nem julgada por todos. E a gente faz o quê? A gente blinda a nossa vida por todos por causa de alguém que nos feriu. Mas ele feriu, cicatrizou. Irmão, olha, eu sempre uso esse exemplo. Tá vendo aqui no meu dedo? Tá vendo a cicatriz aqui? Não. Você não consegue ver a cicatriz? Sim. Tomei ponto. Correto? Eu sei como foi. Posso contar para vocês. Meninos andando de carrinho de rolemã. Aí eu não sei o que aconteceu, que eu preparei o carrinho e fiz um freio, velho. Eu fiz um freinho assim para eu poder puxar ele e coloquei até uma borrachinha para ele vir lá na rolemã para parar. Então eu fiz os dois aqui, irmão. A mão Cleide tá querendo descer lá o asfalto com o carrinho de rolemã. Só que esse aqui eu acho que eu não fiz muito bem. E quando eu fiz, ele escapou, a minha mão desceu e o carrinho. Aí eu. Quando estava ferido, fala essa palavra comigo, ferido. Ferido, você vai deitar, você bate a mão, você está dormindo, você dói. Tudo que você faz quando está ferido, dói. E parece que é só naquele lugar, né? Não é? Assim é quando você foi machucado de pouco. Quando alguém foi lá, te traiu, te caluniou, te decepcionou, pediu emprestado, não pagou, usou o teu nome e te deixou o seu nome. Tudo que te toca, quando chega alguém e fala assim, irmão, eu preciso da tua ajuda. Você está tão ferido que você vai, ai, não quero nem... Ele pediu ajuda, você já deu dois, três pulos para trás. Porque você está ferido. Mas essa ferida vira cicatriz, irmão. E cicatriz você vai lembrar. Aí o que vai fazer com isso? Vai fazer você. Não dói, mas você lembra, você não deu amnésia. Mas você vai tornar-se mais seletivo. Mais o quê? Selecionar. Aí na seleção você vai categorizar. O que é isso? Da categoria. Opa, peraí. Observar. Hã? Observar e dar categoria. Antes de você emprestar um negócio grande, empresta um negócio pequeno. Se não cuidou do pequeno, irmão, Esquece. tem gente que não devolve nem CD. Livro, então? Eu parei de emprestar livro. E eu ganhei um livro bom, viu? Deus abençoe. Bom. Agora você vai chegar para pedir meu livro emprestado, porque eu já levei tanta pancada de emprestar livro. Quando eu vou emprestar para ele ler,
eu nem conto que vai voltar. Se voltar, mas eu prefiro falar não. Já falo não. O Júnior vem, toda vez que o pastor Júnior vem, não e não. O dia que eu decido, tá bom, vou te emprestar. Mas eu falo emprestar só para ver a fidelidade mesmo, mas eu já desapeguei. Porque se não devolver... É bom saber disso. Se não devolver, e a mesma coisa é com dinheiro. Eu prefiro falar não e não. Quando eu empresto, eu já estou pensando assim, Jesus, ajuda que ele devolve. Se devolver... Se devolver já é lucro, porque quando eu já estou emprestando... Mas é horrível isso. É verdade, irmão. Já estou emprestando, eu estou crendo que o irmão vai devolver. Mas se ele não devolver, eu vou lá matar ele, vou brigar com ele. E aí eu falo, não. Quando meus irmãos pedem emprestado, eu já nem empresto, eu dou logo. Ah lá, não é? Você já dá para não ter mágoa. Aí eu falo assim, Jesus, tem misericórdia. Aí a gente ora. Então, até para você emprestar um dinheiro, irmão, ora. É verdade. Ou é melhor você fazer o quê? Não. É melhor você fazer o quê? Não. Fala essa palavra. Não. Aprende a falar? Não. Newton, isso aqui é pra tu. Já falei pro Newton não sei quantas mil vezes. Newton, aprende a falar? Não. Irmão, o não é libertador. O não é libertador. Nós estávamos trabalhando com o Léo, e eu falei pro Léo, ó, chega nessa área aqui, né? Eu não vou nem entrar, eu posso até te sugerir, mas aprenda a falar? Não. Não. Deu, quer ajudar, deu para ajudar, ajuda. Não deu? Não. É melhor você ficar com o camarada com cara feia com você. Pelo não. Mas não te prejudica do que? O não todo mundo já tem, né? Ele vai conseguir talvez o sim. O pastor Josué Gonçalves. Pastor Josué Gonçalves, aquele pastor da família. Ele tem um livro que o título do livro é 37 qualidades do líder que ninguém esquece. 37 qualidades do líder que ninguém esquece. Em um dos prefácios do seu livro está escrito assim, ó: eu não conheço o segredo do sucesso, mas o do fracasso é tentar agradar todo mundo. Isso é. Quando você tenta agradar todo mundo, você já fracassou. O Newton fala que os outros fazem ele de boa. Eu fico brava pra ele. Eu não fico bravo mesmo. Mas é porque ele tem que aprender essa palavrinha. Olha, irmão. Fala aí, não. Fala aí, Nilton. Não. Não. Já falou mentira. Mas eu falo não, com o sim que vem. Não, ele fala não e tenta procurar outra pessoa pra fazer no lugar dele. Não. Irmão, é assim. Você guarda isso aqui, ó. Outra metáfora. Outra metáfora. Eu estou no meu barquinho. E o meu barco está furado. Fala aí comigo, furado. Furado. Barco furado. Aí eu vejo alguém que está morrendo afogado. Como que eu vou pegar aquela pessoa, tentar salvar aquela pessoa para pôr no meu barco furado? Não, irmão. Se o seu barco está furado, não tenta ajudar ninguém. Deixa ele morrer. Poxa. Arruma o seu barco, porque senão você vai morrer junto com ele. Vai morrer mesmo, os dois. Não. É, porque às vezes ele pode até conseguir ajuda, mas ele vindo pro barco, morre os dois. Então primeiro você tem que fazer o quê? Arrumar? Por que eu falei metáfora? Antes de você tentar ajudar alguém, você tem que ver se aquilo que você vai fazer não te prejudica. Se te prejudicar, não vai. Não vai. Teve um dia que eu já falei assim, o pastor só faltou sair lá do culto, foi no culto de terça-feira, e vir até mim e falar assim, Regina, não empresta. Não empresta. Eu falei, pai, o senhor usou pastor. Mas eu não preguei isso aí? Falei assim, o senhor usou o pastor, pai. Me perdoa, o senhor usou o pastor. Irmão, não faça algo. Por isso, se você tiver que fazer alguma coisa, faça algo que não comprometa. Por exemplo, nunca empreste um dinheiro que você não pode pagar. Não é isso. Por exemplo, ó, a irmã Fabiana está aqui com o dinheiro do aluguel. Correto?
Ela tem o dinheiro do aluguel aqui agora. Aí eu chego aqui para ela e falo assim para ela assim, irmã Fabiana, que dia que você paga o aluguel? Aí eu pago o aluguel dia 30. Dia 30. Mas hoje é dia 25. Irmã, dia 28 eu te devolvo. É só para que eu vou receber dia não sei o que lá. Você pode me emprestar. Dia 28 eu te devolvo, dia 30 você paga. Nunca faça isso. Nunca. Nunca. Não empreste o dinheiro que... contando que a pessoa vai te devolver se você não tem outro para cobrir. Não faça isso de jeito nenhum. Nenhum. Irmão, pode ser seu pai, sua mãe, pode ser quem quer que seja. Não faça. Se você tem um amigo de muito tempo, mas não empresta dinheiro para ele, porque senão vai perde o amigo. Não, não é isso. Não perde, pastor. Mas eu tô falando, não é que vai perder o amigo. Se você ir dentro, olha, eu tô mostrando para vocês, irmão, isso aqui, ó, é o espírito do conselho agora. Nós entramos no espírito do conselho. O que eu estou querendo mostrar para você, você não perde desde que você vai fazer o quê? Olha, irmão, você não quer perder aquele dinheiro. Mas quando você emprestar, o dia que você emprestar, usar o termo da Bíblia, Salmo 24, não empreste o seu dinheiro com usura, pensando em juros ou pensando... Não. Se você vai emprestar, você tem que saber que você ficou fiador de você mesmo. Então, ser agiota é pecado, então. Ser agiota? Não é que é pecado. Agora, o que é pecado é você cobrar um juros abusivo. Isso é pecado. Mesmo com o consentimento da pessoa. A pessoa está aceitando aquilo. Não. O cristão, por exemplo, você emprestar um dinheiro a juros não é pecado. Os juros tem que ser os juros corretos. Isso não é pecado. Até porque você não vai deixar o seu dinheiro. Jesus fala isso na parábola dos talentos. Então colocasse para os banqueiros para que quando eu viesse receber. Agora, o usura é um juros abusivo. Aí é pecado. Aí você vai usufruir da desgraça do irmão para se beneficiar. Isso não. Mas, você vê como que é? Hã? Então, assim, questão de empresa de crédito, né? Coloca juros, Juros sobre... Isso é pecado. Isso é pecado. Um crente fazer um negócio desse aí... Não, mas não vai nem muito longe, irmão. Aqui, eu já preguei isso aqui várias vezes. A pessoa chega, olha lá, a irmã Camila tem uma casa, correto? Estou dando um exemplo, tá, irmã Camila? E de repente ela tem um quarto vazio. Aí ela pega e vai alugar o quarto. Tem algum problema se ela quiser alugar o quarto? Não. Mas aí ela, por ganância, ela coloca 4 beliches dentro do quarto e cobra 400 euros pela vaga. Ou seja, dentro do quarto, 1.600 euros, porque ela colocou 4 beliches, mano. A 400 euros. Mas é isso que eu estou falando. O problema não é nem fazer isso. O problema é um crente. O irmão, quando está procurando, eu estou falando de um irmão crente, está procurando uma vaga, é porque ele não tem condição. Aí o crente, irmão, em vez de cobrar um valor justo, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. Vamos cobrar garantia de vaga. Eu fiquei, nunca vi isso aqui. Uma pessoa amiga minha cobrou garantia de vaga. Não, deve cobrar garantia de vaga. Pelo menos uma. Porque às vezes a pessoa chega, começa a morar, correto? Começa a morar e faz o quê? Desaparece, ou seja... Mas você cobra o aluguel adiantado. Mas geralmente você paga adiantado. Então, se cobrar o aluguel adiantado também dá. A pessoa atrasa o aluguel. Não, vou te pagar no final do mês, lá é some. Pastor, mas mesmo, por exemplo, você cobrando um valor abusivo da pessoa, um exemplo, 500 euros por quarto. Uma pessoa não está se submetendo a alugar lá, não está aceitando aquilo, você não está forçando nada a ninguém. Você estipulou o seu preço, a pessoa aceitou. Não, é isso que eu estou explicando para você. Você está querendo ajudar? O que você está querendo fazer? Negócios. Não. Nós estamos falando de irmão. 500 euros. Olha, você está ajudando o irmão, correto? Você está ajudando. É para ajudar, porque é o seguinte, o meu conselho. O meu conselho. Não, mas não estou falando de ajuda, estou falando de negócios. Não, é isso que eu estou falando. Quando você está falando de negócio, que tipo de negócio? Honesto.
Tem que ser É. honesto. É. Quanto que é aqui um flat? Quanto você paga no seu apartamento? Ah, eu pago tanto, 1.000. Aí você cobra num quarto, o seu apartamento todo Custa 1.000. é 1.000. Tem quantos cômodos lá? Ah, eu tenho 4, 5. Então, se o apartamento todo que você mora custa 1.000, por que você cobrou num quarto metade? Então você tinha que dividir por 250 pelos quartos todos. Assim, isso é justo. Mas assim, isso aqui cada um, né, pensa, isso aqui nós estamos falando de justiça. Meu conselho, irmão, não põe ninguém dentro da tua casa. Eu já pus muito, mas eu dividia tudo. Dividia tudo. Eu nunca tive coragem de cobrar mais. E era só um, obrigava com todo mundo. Nem família, né, pastor? Não. Hã? Nem família. Não, assim, você pode receber. Você pode receber por um tempo. Vou aconselhar. Os irmãos conhecem aqui, 2 ó. dias só. Hã? Ó, eu não recebi meu sobrinho. Me ajuda aí, pastor. Quem lembra do meu sobrinho? Recebi meu sobrinho. Então eu nunca tinha trazido assim um sobrinho, né? Minha irmã, eu trouxe a primeira vez minha irmã, a Rosana mais nova, ficou comigo em Portugal e na Suíça. Depois a Solange veio. Quando a Solange veio, ficou 9 dias, lembra? 9 dias e ó, voltou. Depois ela veio e falou para mim, Ronaldo, me ajuda, eu preciso sair do relacionamento. Ó, pra você ver, preciso sair do relacionamento abusivo e tal. Irmão, você tem que saber. A gente tenta fazer por causa é família. É verdade. Com família você já tem? Imagina você colocar quem não é família. Então, às vezes, quando você chega aqui, as circunstâncias te obrigam, ainda mais aqui. As circunstâncias faz o quê? Te obriga a você fazer isso, tal. Porém, o meu conselho Não é aconselhável colocar. não é aconselhável. Eu já vi muitos casamentos destruídos por causa disso. Então, esse é o espírito do conselho. Os irmãos têm... Pois não? Voltando pra cá mesmo, só a gente passar a vergonha. Por exemplo, quando a gente fala assim que João Batista foi o último profeta, era no quesito anúncio de Cristo? Não, é porque da lei ele foi o último. Da lei. É. Agora, o dom, o ministério profético é diferente do... Não. Aqui, não tem mais ministério profético. Não tem. Tem ministério. Não tem mais? Não tem mais ministério. Só tem dons proféticos. E nos dons ministeriais, ele foi chamado como profeta. E esse profeta não é dom de profecia, é profeta da palavra. Guarda isso. Mas não pode receber título de profeta. Não. Não, você pode chamar, igual o Juninho chamou, o profeta. Mas agora, aqui, irmão, nós vamos receber o profeta tal, não tem isso. Como você chama título de pastor, chama título de profeta, não tem. Correto? Agora, vocês entenderam isso aqui? Uma outra ocasião a gente volta para poder... Mas eu já acho que já foi o suficiente para os irmãos entenderem. O mestre é aquele que dá aula, começa na escola dominical, depois ele vai, não é? Ele vai dar curso magnífico. Mestre, doutor. Pastores, é o que arrebanha. E evangelista, é o que evangeliza. Por exemplo, estou vendo o presbítero Cleito, olha o dom evangelístico. O presbítero tem camarada que tem o dom evangelístico. Ele convida e as pessoas vêm. Às vezes você convida, quantas pessoas você já convidou e não vem? Hã? Então, quando você tem um dom evangelístico, é um negócio, é um dom mesmo. Que a pessoa fala, vamos lá na igreja e tal. E a pessoa sente e ela vem. Interessante que ele tem. E às vezes as pessoas têm esse dom, mas eles não têm a habilidade por fundamento. Então, por isso que o pastor está lá. A pessoa sabe evangelizar, mas não sabe cuidar. Não sabe fundamentalizar. E o apóstolo Paulo, ele tinha os 5 ministérios? Apóstolo Paulo,
O apóstolo Paulo ele era mais profeta e apóstolo do que evangelista. Tanto é que você vai ver lá nas cartas de Corinto, ele dizendo, Apolo é eloquente. Então tem uns camaradas que pregavam que era eloquente, mas Paulo era o quê? Pastorzão mesmo, apóstolo. Ele vai fundamentalizar. E não é que ele não... Eu tento de vez em quando ser evangelista. De vez em quando eu tento ser evangelista. Aí eu venho lá, dou 2, 3 mensagens assim, evangelísticas. Daqui a pouco, no meio dela, irmão, já pego uma via assim, de pastorado que... E desce o chicote. Agora, para finalizar, os dons espirituais. Os dons espirituais. Antes de eu falar dos dons espirituais, Gálatas 5:22. Vamos falar do fruto do Espírito. Gálatas. Quem achou pode ler. Pode ler. As letras ficam mais pequenas. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Jesus. Fala, Deus! Então vamos lá? Jesus. Amor. Como que é? Ó, primeiro lê, mas o fruto, não é fruto. É o fruto. Fruto. Mas o fruto. Gálatas 5. Está dentro da sua Bíblia, pastor. Você não tinha que soltar, não. Vai saber usar, não. fruto. Você viu que está no singular? Então isso aqui é tipo como se fosse Uma canja. Hã? Uma canja. Uma canja? O que é isso? Tanja. O que é tanja? Tangerina? É isso aí. É como se fosse uma laranja, uma tangerina. É um fruto só, hein? É um fruto só, correto? Que ele se divide em gomo. Então, amor, gozo. Gozo, que é alegria. Paz. 22. 5:22. Paz. Longanimidade. Paz, paciência, benignidade, bondade e fé. Benignidade. Benigno. Bondade. E bondade. Fé. Ó, esse fé aqui eu vou trocar porque está escrito fé, mas é fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Temperança. Então, temperança e domínio próprio é a mesma coisa, tá? Qual que é a sua Temperança ou domínio. Aí depois a gente vai entrar nos dons. Esse é o fruto do Espírito. Isso aqui é o fruto. Fruto do Espírito. Isso aqui é o fruto do Espírito. Não são os dons espirituais, hein? Os dons espirituais a gente vai falar outro dia. Ó, isso aqui são os gomos do fruto. O fruto é o amor, irmão. Você sabe qual que é? Você sabe qual que é o apogeu do amor? Não. Ó, na química, você tem várias moléculas que compõem o átomo, correto? E quando tem um conjunto, na plenitude de qualquer molécula, ele vai dar o nome de per, que é a plenitude daquilo que foi embutido. Por exemplo, uma coisa pode ser feita, mas uma coisa pode ser perfeita. Estou querendo que vocês entendam. Isso aqui estou falando de química mesmo agora. Uma coisa pode ser feita, uma coisa pode ser perfeita, ou seja, está feito e não tem como fazer melhor, porque ficou perfeito. Eu posso seguir. Uma coisa é eu seguir. E eu posso
Ou seja, perseguir é muito mais forte do que só seguir. Eu vou seguir a Camila. Seguir é uma coisa. Mas eu vou perseguir, ou seja, ela não vai conseguir fugir de mim, ela não vai conseguir sair da minha visão, porque eu estou perseguindo. Fica o negócio, é o per. O amor é doar-se. O amor é o quê? Amor é doação, porque Deus amou o mundo de tal que deu. Isso aqui. E o apogeu do amor é o perdão. Por quê? Doa e perdoa. Então, se eu dou, correto? Se eu dou, é uma coisa que eu doei. E se eu perdoei, eu completei aquilo que eu estou dando. Isso aqui é o apogeu do amor. Mas o amor não, entendeu? Porque fala Deus. Não, Deus é amor. Mas é porque Deus é amor? Porque Ele se entregou. Ele se doou. Correto? Agora, tem o amor ágape de Deus e tem o amor compartilhado de Deus. Esse amor que a gente ama aqui, o amor, né, filo, o amor fraterno, esse amor é um amor compartilhado. Esse amor, por exemplo, tem um amor familiar. Tem o amor que você tem o teu marido, os teus filhos. Correto? Então, todos têm esse fruto. Oi? Todos têm esse fruto. Esse fruto do Espírito agora o Espírito Santo vai morar dentro de você e você vai fazer o quê? Você vai aperfeiçoar. E isso, gerar isso, irmão, gerar isso dentro de nós leva um trabalho. E não é dado, é gerado. Hã? Não é dado, é gerado. É gerado. Dado é os dons espirituais. Isso aqui é fruto. Vai nascer ali, ó. E tem que ser cultivado. Você já conheceu alguém que tem todos esses aí? Queria eu ter. Então, você vê como que é complicado? Ele foi feito, ele foi perfeito. Ele foi perfeito. Isso aqui é muito, 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 muito interessante. Então aqui é o amor. Quem que você conhece que ama mesmo? Que ama de verdade? O que é amar? Só Jesus, né? Por exemplo, ó, irmão, por mais que nós amamos nosso cônjuge, qual é uma das coisas que está hoje mais presente na igreja? Deixa eu ver aqui para mim não errar. Ó, criou-se uma doutrina hoje dizendo assim: por causa do adultério pode divorciar. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus falou como? Por causa da prostituição. Não. Por causa da prostituição. Entenda bem. Não é adultério. Porque quando eles colocam. Vamos para a Bíblia que vocês vão entender isso. Não é nem aula de hermenêutica, mas aí eu vou é só para falar do amor aqui. Abre a Bíblia. Mateus 19. Agora eu vou começar o chicote descer. Então tem o morcheia, adultério, porneia, prostituição. Muito bem. Ó. Mateus 19, verso 9. Leia aí. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição. Não está escrito adultério, não? Não, prostituição. Não, nós sabemos prostituição. Vai lá, fala de novo. Não sendo por causa? Não sendo por causa de prostituição e casar com o outro, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Muito bem, agora vocês vão entender. Você viu o quê? Quem repudiar a sua mulher,
tem que ser por causa do quê? Processo. De prostituição. O que é isso, irmão? Prostituição não é a mesma coisa, não? Não. Adulterar é uma prostituição. Fornicar é uma prostituição. O homossexualismo é uma prostituição. Uma mulher com mulher é prostituição. Agora, o que é adultério? É um camarada que já tem compromisso e saiu, ele se relacionou com outro, correto? Isso aí é adultério. Agora, Isso aí não é prostituição. é prostituição. Tudo é prostituição. Ó. Tudo é prostituição. Um jovem com outro jovem. Não é adultério, é fornicação. Prostituição. Correto? Vai sozinho, tirar foto. É só falar nesses pecados, o bicho fora. Falou no prostituto, eu já falei. Começou a cair tudo. Mas eu quero explicar isso para vocês. O repúdio é a separação. É você ficar longe. Mas o repúdio, por exemplo, uma pessoa que se divorciou, ele repudiou. Só qual a diferença do divórcio e do repúdio? Sabe? Alguém sabe? Repúdio Mas o repúdio não era o divórcio É porque separou e não deu Calma. a carta de divórcio. Calma. Não? Eu quero que vocês me expliquem. O que é a diferença do repúdio e do divórcio? Parece que é a mesma coisa, não parece? Repúdio e abandonar. Repúdio é também abandonar. Repúdio é largar a esposa sem motivo. Por exemplo, Não dá a carta pra ela. Não? repúdio é justamente você, não é? Deixar, largar, se afastar, correto? Eu conheço, e vou garantir para vocês, talvez aqui na nossa igreja esteja acontecendo vários repúdios. Pastor, mas pode ficar junto e tá sendo Justamente, tá junto e se ele não tem intimidade, porque o que é que diferencia um amigo de um casal? Mas é isso mesmo. Estudando hoje. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Então é a intimidade. É a sua. É a intimidade. É a vida íntima que separa o amigo, o irmão, do casal. Então tem que ter o quê? Intimidade. E biblicamente, a gente vai falar isso aqui dia 13 de abril. Biblicamente, você não pode se afastar por muito tempo. Você não pode se afastar. Se você se afastou por muito tempo, essa palavra chama-se repúdio. Rejeitar. Você está conseguindo entender? Agora, eu rejeitei a minha esposa. Eu repudiei a minha esposa, eu rejeitei a minha esposa. Eu estou morando dentro de casa, mas a gente não tem intimidade. Mas ela continua casada. Quem casar com ela? Quem casar com a minha esposa? Está em adultério, irmão. É o que você acabou de ler. Você tem que ler a Bíblia e entender. Pastor, Hã? mas também não tá certo, né? Se os dois ficam lá igual irmãozinho, né? Aí não é um casamento. Aí a irmã tá com fome. Ou então a irmã tá com fome. Mas aí não pode. Por isso que eu estou falando. É justamente isso. Irmão. Agora vamos lá. Então, isso aqui, ó, eu expliquei uma coisa. Mas para mim falar do amor, deixa esse assunto para outro dia. Deixa pro dia 13. Deixa ele vir de casa. Mas pastor, nesse dia lá, né? Não, mas a gente vai falar esse assunto depois. Calma. Aqui a gente vai falar aqui depois. Quando eu estiver falando de hermenêutica, a gente volta. Mas quando a senhora casar, irmã Regina, a senhora vai pro outro, a senhora vai saber. Deixa em off esse daí, pastor. Mas a Regina, quando ela vai casar, ela vai. Escuta aqui. Olha aqui. E o ignorar eu tenho que escutar. Não. Falou tudo. Mas e se der carta de divórcio? Não, pastor, termina esse Deixa eu explicar. Sim. A carta de divórcio, ela foi dada porque naquela época, irmão, naquela época de Moisés, podia a poligamia. Podia o quê? Poligamia. Aí, eu tô casado, a minha esposa, né, tem 43 anos, eu tô casado há 26 anos.
Correto? Há 26 anos. Esse ano completo 27 anos de casado. Correto? O Nilton tem quantos anos de casado? 32. 32 anos de casado. Guerreiro, hein? De repente... Eu sou guerreiro. Se fosse na época da Bíblia, aí o Nilton ia falar assim, eu posso ter a segunda mulher. Tem que dar conta das duas. Mas o problema não é esse, mano. Aí que tá o problema. Você entrou no assunto sério mesmo. Ele entrou no assunto sério. Ela falou brincando, mas aí que tava. O que acontecia? Ele pegava uma mais novinha. E o que ele fazia com a irmã Vânia? Aí a irmã Vânia... Ai, a Regina gostou. Ô, pastor, esse encontro de casal vai ser diferenciado. Mas você viu? Vocês começaram a entender aí agora? Aí, quando você vem para a lei, por isso você tem que entender isso aqui. Jesus nunca falou que por causa do adultério. Até porque, na lei, o que acontecia com a mulher que adulterava? Como que eu vou dar carta de divórcio, você já vai morrer? Mas deixa eu perguntar mais uma coisa, pastor. Só era mulher ou homem? Não, o homem também. Só que você vai ver que, naquela época, o homem fazia o quê? Por causa da poligamia, por causa da poligamia. Você pode ver que a mulher não podia ter vários homens, mas os homens podiam ter várias mulheres. Olha só. Mas Né? tá errado. E aí, né? Não tá errado, não, dele. Só que... Vai ter... Ninguém não Você não está deixando eu completar, né? Ela está deixando eu completar. Então o que você precisa entender é o seguinte: Jesus não está falando de adultério, Jesus está falando por causa de prostituição. Porque era pago um dote de casamento para você casar com a moça pura, correto? De repente, chega naquele dia, você descobriu que a moça não era pura. Houve uma prostituição, houve um engano ali. Então ele descobriu, então ele podia fazer o quê? Cancelar o casamento. Isso na lei até hoje serve. Até hoje na lei, por exemplo, quantos jovens que casam e quando casa, a moça está pensando que está casando com um homem. E ela casou com uma Fanta. Pensou que era Coca. E aí, passa um mês. Coca zero. Mas irmão, isso aqui é sério. Gente que não ri, né, pastor? Aí. Olha o Daniel. O Daniel tá bem. Vai passar mal. Mas eu estou mostrando que a lei existe até hoje ou não? Sim. Aí ela tem como provar. Ela vai e fala, olha, não consumou o casamento. Vai lá, anulou, está solteira. Está solteira. Isso diante da lei, diante da igreja. Está solteira. Isso aí não se engana com isso. Não houve consumação do casamento. Como naquela época era o contrário. A moça não é pura, o camarada prova, porque como era o cartório daquela época? Os anciãos e os pais entregavam um lençol branco e a moça tinha que sangrar. Se ela não sangrasse, estava um problema ali, correto? Agora, não é que era proibido casar só virgem ou não virgem. Podia casar com a moça não pura, desde que houvesse uma fidelidade, que ela não ia também falar para todo mundo que ela não era pura. Mas ela tinha que falar para o noivo. Por exemplo, você pode ver que Raabe era o quê? Era uma ex, né? Quando casou com Salmão. E foi introduzida na congregação. Não era um negócio assim que não podia. Mas é assim, quando a pessoa chegava lá e pagava o dote por alguém que era puro, tinha que ser puro. Você vai observar que tem a diferença do repúdio com a desposada.
quando José estava noivo da Maria, ele pagou o dote de casamento. Quando ele pagou o dote de casamento, a Maria já pertencia a José, mas eles não tinham tido intimidade, mas já era mulher dele, porque ele já tinha chegado lá no pai dela e fez o quê? Pagou o dote de casamento, voltou para construir a casa e estava desposado. Estava o quê? Desposado. No dia que a casa terminasse, que chegasse o dia das bodas, vinha e fazia o quê? Fazia a cerimônia das bodas e aí esposava. Não mais deposado, mas esposo. Por isso que a gente fala esposo e esposa. Esposou. Agora, imagina, irmão, se houver um adultério, agora vamos falar da dureza do nosso coração. Se houver um adultério na nossa casa, qual que é o problema nosso? A gente, em base hoje aos ensinos que estão dando nas igrejas, por causa de adultério, e na verdade as mulheres nessa área, elas são muito mais abertas. Às vezes o homem erra e a mulher está aberta a perdoar. Mas se é a mulher que erra, o homem, irmão, vou falar um negócio sério. A dureza do coração. Jesus vai em todo tempo falar para você aplicar o amor, apesar que não é fácil, porque a aliança quebrou. Só que quando a gente fala que não é fácil, a gente não faz. Eu vou falar na minha qualidade de homem, tá? A gente é muito duro, porque a gente tem que ter honra. Então Deus não tem brilho na cara. Deus não. Eu ia falar agora. Deus não tem. Porque ele fala que Israel e nós prostituímos e toda vez ele quer perdoar a nossa prostituição. Só que quando vai mesmo para a realidade, né, pastor? É dessa forma, porque os homens não perdoam, na maioria, não perdoam. Na maioria eles não perdoam. E os amigos, às vezes, não deixam aquela pessoa nem perdoar. Tu vai ter coragem de continuar com essa pessoa. E a sociedade, se souber, né? E se for o caso, se ele quiser viver com aquela pessoa, ele tem que se retirar daquele local. Se ele quiser manter a família dele, perdoar um erro, uma falha, se quiser mudar, às vezes tem que mudar. Não, ou ele tem que falar, eu perdoei, só que isso não é fácil, porque aí entrou o quê? Irmão, lembra que eu falei para vocês que a comunidade, e principalmente nós da igreja, a gente expõe, a gente envergonha, a gente aponta o dedo. Eu estou tentando, né? E lá em Oséias, ele casou com a prostituta e que a prostituta ainda traiu ele. E ele mandou ele ir lá e buscar ela de volta. E depois a Bíblia fala, é só para você saber como é que eu me sinto em relação a Israel. Então, Deus não tem brilho? Aí, irmão, aí que entra. Lembra que eu falei para você da graça, condicionada à graça? Se ele ama, a gente tem que amar. Se ele perdoa, a gente tem que fazer o quê? Perdoar. Só que essa é uma temática muito complicada. Mas aqui a gente está na sala de aula. Fica até complicado. Você tem que voltar lá e falar que nem os discípulos. Então é muito complicado em relação ao casamento. É melhor que nem casa, ele disse. É verdade. É melhor se pensar bem, né? Relacionado a isso aí, que é assim mesmo. Irmã Regina, pensa bem. Mas pensar, eu já estou pensando muito. Tá só esperando o varão. Eu já tratei assim com várias pessoas. O homem caiu, o homem ele adulterou. Aí a esposa, depois ela falou assim, mas se isso aí for verdade, eu vou se separar. Eu falei assim, você vai dar conta de viver sozinho? Perdoa ele. Às vezes a mulher não perdoou, mas por causa dessa situação, por causa da situação financeira, fala que perdoou, mas não perdoou. E tem um detalhe. Eu conheço um caso de uma mulher que aconteceu isso e a mulher chegou no pastor e falou assim, eu vou pagar com a mesma moeda. Vou pagar com a mesma moeda. Então ele me traiu, eu vou trair. E quando ela veio falar com o pastor, ela fez. Quando ela veio, o pastor falou assim, tá bom, irmão. Agora me responde uma pergunta.
que Jesus fez para você? Na hora que você foi pagar com a mesma moeda, e você sendo crente, a pergunta é você, quando é que Jesus te traiu? O que ele fez para você? Mano, Jesus não fez nada, então. Você também traiu ele. Porque a pessoa só pensa na ofensa do outro. Mas ela não pensa que aqui, ó, ela não está só se relacionando. No casamento é uma união de 3 fios. Você, a esposa e Deus. Foi vários casos, aí eu falei assim, ela, mas aí eu também vou fazer, falei assim, não, a Bíblia manda perdoar. O negócio é o Se seguinte. você dá força para você perdoar, e trabalhei com um casal, meu Deus amor também, que o pastor nunca ficou sabendo disso. Eu tive que trabalhar. Pior que eram 2 pastores. Um pastor, ele frequentava a casa do outro pastor. Aí a gente estava até fazendo um curso no pastor Edivaldo. Aí foi numa segunda-feira, ela chegou lá em casa, de sapato alto, de uma roupa diversa, e falou assim, fulano tá vindo. Eu falei assim, tem algum dos seus filhos junto com você? Ela, não. Eu estava fazendo comida. Aí ele falou assim, que ia descer para colocar um isqueiro no carro. Aí ela falou assim, a irmã parece que ficou desorientada quando eu cheguei. Eu falei assim, irmã, toma vergonha na sua cara. Toma vergonha na sua cara. Sabe, irmã Elina? Olha, não, naquela época, não, foi na época. Vou voltar aqui para você entender. O grande problema é que essa área é uma área que aí volta o que a Bíblia está dizendo. Pela dureza dos vossos coração. Tudo vai resumir tudo. Se a senhora for contar história de outros, eu contar a história, cada irmão, vocês vão ver que tudo se resume no quê? A dureza do coração. A dureza do coração. Não consegue. Não vou entrar na área do pecado na sua consumação. O adultério começa antes da conjunção carnal. Isso aqui a gente pode deixar, mas ele começa antes. Por exemplo, um tratado em casa, uma combinação financeira. Olha. É verdade, pastor, um telhado. Sério? Telhado, é sério, um telhado. Uma combinação que não foi cumprida, a traição começou ali. E não dá certo. E dá uma goteira dentro de casa. Irmão, vocês estão pensando que é brincadeira isso aqui? Já era. É verdade. Puxaram agora. Descobri, não sei se vai puxar agora. E Deus fez a obra, pastor, na vida de todos esses casais, Deus fez a obra. Vamos embora? Vamos. Eita, Ainda tem muito pano para manga com os frutos do Espírito aqui. Vai continuar, não? Você viu que eu fiquei só no amor? E você viu como foi difícil? Porque o amor falou de perdão. Você viu como está o coração do quem está errado? pastor, tá não tem que ficar muito de casar, tá sendo Tá perdendo. Tá só perdendo aula. Alegria e paz. Qual casa? Oremos. O negócio pegou. Ai, Deus. Foi muito bom. Pegou? Não, além de aprender, deu boas gargalhadas.